Boa tarde, boa noite para vocês. Olha eu aqui de novo. Só que um pouquinho diferente essa semana, porque eu estou viajando a trabalho, mas para não passar em branco, para vocês não ficarem com saudade da minha pessoa, que é maravilhosa, eu trouxe um pouquinho, um assunto bem legal, né, bem light, sobre termos conceituais dos sistemas de transporte. O que é que vai ser isso e o que é que isso impacta na nossa disciplina? Bom, vamos lá. Já falei, alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é Claudeni, eu sou a professora da disciplina de transporte do curso de Engenharia Civil da Uninova FAP. Bom, para falar sobre alguns conceitos do sistema de transportes, eu vou começar falando para vocês o que é um sistema. Um sistema é definido como um conjunto de componentes. Não é uma coisinha assim à toa, não. Ele é um componente interrelacionado que desempenham várias funções. Que funções são essas? Né? Essas funções elas têm um objetivo comum. Que objetivo é esse? Né? Principalmente focando na questão da existência e de funções que possam, permitir uma interação entre todas as partes. Então, um sistema ele é um conjunto de componentes que interagem entre si, todas as suas partes que o compõem. Bom, nos sistemas de transporte, esse sistema ele é constituído, por três elementos muito importantes: elementos físicos, recursos humanos e normas operacionais. Dentro de elementos físicos, nós temos a questão da infraestrutura, veículos, equipamentos e os sistemas de controle, comunicação e localização, que são, então, esses elementos físicos que nós vamos conversar um pouquinho sobre eles hoje. Bom, a infraestrutura ela está relacionada a todas as partes fixas de um sistema de transporte. Então, se eu tenho um sistema rodoviário, a parte fixa é a rodovia, é a estrada. Se eu tenho o sistema aéreo, a parte fixa vai ser o quê? A pista de pouso e decolagem, os terminais de embarque e desembarque. Se eu tenho um sistema aquaviário, vai ser o meu porto. E assim sucessivamente. Pode também ser representado os pontos em que os usuários eles vão fazer o uso desse sistema de transporte. Então, pode ser também as estações, os terminais de transporte coletivo rodoviário. Pode ser, no caso do sistema aquaviário, pode ser a hidrovia, pode ser o lago, pode ser o córrego, pode ser um rio, pode ser o próprio litoral. Então, essa é a parte da infraestrutura do componente elemento físico. Nós também temos aqui os veículos. São os elementos de um sistema que se movem ao longo da via. A maioria desses veículos eles são automotores. Então, aqui nós temos alguns exemplos, rodoviário, caminhão e carro. Nós temos aqui vários exemplos no sistema aquaviário. Temos aqui o trem, temos aeronaves. Então, esses são os veículos. E também nós temos os equipamentos. São os componentes físicos, cuja principal função é facilitar o processo do transporte. Então, eu tenho veículos de remoção de neve, veículos de manutenção de ferrovias, as esteiras de bagagem dos aeroportos, as esteiras de locomoção dentro dos metrôs, nos shoppings, nos próprios aeroportos, as escadas rolantes. E os sistemas de controle, comunicação e localização, eles vão ser a parte do elemento físico necessárias para atribuir o direito de passagem. O que significa isso? Por onde eu vou me deslocar,
dos pontos que eu vou me deslocar, como eu vou me deslocar e o que é que eu vou encontrar durante esse deslocamento. Então, para que eu consiga fazer esse deslocamento de forma eficiente, eu vou precisar, né, e isso vai ser batido mais algumas vezes, dos centros de controle de tráfego, que pode ser aéreo, pode ser centro de controle de tráfego rodoviário, centro de controle de tráfego ferroviário e por aí vai. Eu também vou precisar de sistemas de comunicação que conectam os centros de controle aos equipamentos de sinalização, aos painéis, aos semáforos, aos veículos de transporte público, no sistema, em outro sistema, aos controladores de tráfego aéreo, pilotos, no sistema aquaviário, ao próprio prático que faz a manobra das embarcações. E também, além dos sistemas de comunicação, eu tenho os sistemas de localização. O sistema de localização ele vai identificar o posicionamento do veículo individualmente em tempo real, utilizando para isso o sistema de posicionamento global para fazer esse rastreamento. Então, esses três elementos compõem então os sistemas de controle, comunicação e localização. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui é o centro de controle de tráfego no sistema ferroviário. Aqui eu tenho um receptor GPS em um caminhão de transporte de cargas. E se vocês quiserem saber e aprender mais um pouco a respeito dessa questão de como se opera, de como se dá a operação de um centro de controle, você vai acessar esse link aqui no YouTube para assistir mais um pouco. Bom, além desses elementos, eu vou ter os recursos humanos, né? São os motoristas, os caminhões de ônibus, os engenheiros, pilotos de avião, trabalhadores de manutenção e construção, gerentes de transporte. Então, todas as pessoas, todo o aparato humano, recurso humano disponível, que faz com que os sistemas de transporte funcionem, são aí os recursos humanos que compõem cada um desses sistemas de transporte. Temos também a questão das normas operacionais, que vão compreender a programação, os horários de saída e de chegada, a programação da alocação da tripulação, os padrões de conexão entre terminais, a questão da análise de nível de serviço e dos planos de contingência. Então, aqui tem alguns modelos, né? Aqui eu tenho um painel de partidas, de voos. Aqui eu tenho o informativo dos horários do metrô em Belo Horizonte. E os planos de contingência são, então, aplicados quando algo, né, dá errado, que caso ocorra nesse sistema de transporte. Bom, ficar com saudade de mim durante mais essa semana, já que esse nosso encontro foi tão rapidinho que eu trouxe alguns conceitos para vocês. Não, vocês não vão ficar com saudade de mim, claro que não. Eu jamais faria isso. Olha só, S2 para vocês, claro que não. Então, eu tenho mais alguns termos conceituais para apresentar para vocês. Bom, o primeiro é esse bonito aqui, ó, Contour Line. É uma linha de contorno regional em de uma determinada região que eu quero explorar e fazer o meu diagnóstico dos sistemas de transporte existentes. Eu tenho uma Screen Line, que são linhas que cortam essa minha área da minha Contour Line. Eu tenho o zoneamento, que é a questão da homogeneidade das zonas de tráfego. Eu tenho o centroide, que são pontos que representam a zona de tráfego, ou seja, são os locais com maior densidade demográfica, ponto comercial. Eu tenho o arco, que liga um centroide a outro, e eu tenho o nó,
que são justamente os pontinhos inicial e final desse arco. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque eu quero que vocês façam um diagnóstico de um bairro, a escolha de vocês, onde vocês vão me delimitar nesse bairro, nessa região, o que é a Condor Line, a Screen Line, os zoneamentos e os centroides. Vocês vão fazer essa determinação. Ô, professora, calma aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vocês vão fazer em forma de duplas e vão elaborar um relatório diagnóstico, onde vocês vão apresentar esse mapinha, um mapinha parecido com esse que eu fiz, né? De um bairro da sua cidade favorita, não precisa ser Teresina. E você vai fazer o quê? Primeira coisa, elaborar um mapa desse de localização do bairro. E junto desse mapa você vai registrar e apresentar a área e o perímetro urbano. Verificar com relação ao local de estudo a questão da legislação, se eu tenho alguma legislação referente tanto à questão de transporte como à questão de zoneamento da cidade, uso de calçadas, uso do solo e o plano diretor, se existe ou não. Se for Teresina, vocês sabem que tem. Se for uma outra cidade, vocês vão ter que pesquisar junto às prefeituras dessas respectivas cidades. Vão analisar dentro desse bairro a existência dos sistemas de transporte, quais são os sistemas de transporte existentes nesse local, a existência de terminais, aí vocês vão apresentar esses terminais, a quantidade de terminais, a maior quantidade de informações que vocês puderem coletar sobre isso, a questão de transporte público, os aspectos econômicos e sociais dessa região, conforme a estudos do IBGE ou da própria prefeitura, e o tráfego dos sistemas existentes, focando principalmente aí nas linhas de ônibus, de transporte coletivo, ou qualquer um outro transporte coletivo que exista, ou fretado, né? Táxi, mototáxi, van, se é essa existência. E você vai apresentar isso em forma de um relatório. Você pode apresentar em forma de gráfico, você pode apresentar em forma textual, mas ele tem que estar disposto em forma de relatório. Esse trabalho vai me entregar na próxima semana, em forma física, né, em forma de PDF. Eu vou abrir uma página no Canvas para vocês postarem. E também eu vou escolher, né, 3 duplas para me apresentarem o trabalho na próxima semana, tá? Uma apresentaçãozinha rápida de 5 a 10 minutos. Eu vou sortear 3 grupos, tá bom, pessoal? Bom, foi um prazer conversar com vocês hoje, ter essa rápida conversa. Eu peço desculpas, mas foi a forma que eu encontrei. Eu já estou aí há uma semana longe de casa, tá? Eu agradeço a vocês a disponibilidade de estarem me assistindo e queria deixar uma frasezinha para encerrar essa nossa aula, né? Se você quer ser bem-sucedido, você precisa ter, né, dedicação total e dar o melhor de si. Quem falou isso foi Ayrton Senna. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau!